Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso com você em mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade e as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário. Perguntamos mais uma vez de qual lugar abençoado, maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos acompanha. E participe do chat ao vivo. Observe aí se o sininho de notificações está ativado. E convidamos a acessar e fazer a sua inscrição no nosso novo canal JB News. Link na descrição. Vídeos exclusivos com o presidente Jair Bolsonaro. E vamos agora às notícias desta edição. Um dia onde vimos o desentendimento entre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o governador João Dória sobre as questões envolvendo a pandemia, isolamento e outros problemas. Ou seja, a Prefeitura de São Paulo rompe com o Comitê do Coronavírus criado por Dória. E assim a pandemia no estado avança, infelizmente. E o presidente Jair Bolsonaro, neste dia, teve uma agenda com vários encontros, reuniões, tratando de assuntos relevantes para o povo brasileiro. Reunião com vários ministros, várias reuniões com autoridades também, e sempre um espaço, é claro, para conversar com apoiadores brasileiros no início ou no fim do dia. Ele participou ainda de uma cerimônia de lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. E ver Bolsonaro vestindo a camisa do Corinthians, gente, para quem é corintiano como eu, é um momento de alívio, depois da polêmica envolvendo a torcida organizada do Corinthians, enfim. É que um corintiano de peso visitou o presidente Jair Bolsonaro. Marcelinho Carioca conversou com o presidente, falou sobre a MP do futebol. Eles gravaram um vídeo com direito até a uma jogada de craque. E o presidente pediu para você brasileiro, deixar a sua opinião comentando quem é o melhor com a bola, Bolsonaro ou Marcelinho Carioca. Poder ver os clubes tendo a liberdade para poder escolher os seus jogos, escolher os seus atletas e ter a sua receita própria. A falsa narrativa era de que a MP do mandante era só do Flamengo. De maneira nenhuma. É que ajudaria os grandes clubes e prejudicaria todos os outros, de maneira nenhuma. A liberdade, a Constituição de 88 diz, liberdade de expressão e manifestação do pensamento. É a liberdade do nosso futebol. E viva o nosso presidente, porque teve coragem de poder fazer isso. E aí, galera, segura os craques aqui, porque é só É motivo de satisfação e honra receber aqui o Marcelinho, falando tão bem dessa MP, que realmente é um trabalho de muitas mãos, mas parte do Flamengo. Exatamente. Até que eu botei a cabeça do Flamengo na época também, né? E depois o Corinthians aderiu, com tanto outros times também. Isso nos dá liberdade, volta a alegria do futebol e craques, né? Como no passado, nós tivemos passado recente aqui, o Marcelinho, vão ficar no Brasil, outros vão voltar para cá. Todos nós ganhamos com isso. Então, Marcelinho, muito obrigado. Parabéns a você por estar apoiando aí, junto com a sua turma do Corinthians, né? Apoiando essa medida provisória, que será muito bom para o Brasil. E os times vão deixar de ficar aí subordinado ao monopólio, né? Refém do monopólio. Abraço todo mundo aí, Marcelinho. Boa sorte aí, valeu. Vamos falar agora da tristeza de Lula com os diamantes e o ouro de Bernardo Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e vamos fazer um desfecho com a polêmica entre Augusto Aras e os procuradores da Lava Jato. Bom, a tristeza de Lula, para nós simples brasileiros, o quanto é impossível até imaginar como seria a vida com dinheiro em abundância, dinheiro fácil, hein? Você viajar a hora que quiser, para a Europa, para o estrangeiro, enfim, comprar o que quiser, resolver a maioria dos problemas através do dinheiro, ter dinheiro fácil. Você consegue imaginar isso? Nem mesmo os maiores empresários do Brasil sabem como é isso, porque eles têm responsabilidades. Eles sabem o quanto custou chegar lá, o quanto custa se manter e o quanto custa cada real. E só um mega empresário sabe também a responsabilidade que pesa nos seus ombros, às vezes milhares de colaboradores, famílias que dependem da sua gestão. Agora, é lamentável como muitos da classe política não compreenderam e não compreendem isso, nunca souberam disso
e tomaram atitudes traiçoeiras contra aqueles que os colocaram nos cargos. Veja agora esse caso que estamos vendo aí em debate no momento. Diamantes e ouro que pertenciam ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vão a leilão. Peças avaliadas em 3 milhões de reais. 15 diamantes, 5 lingotes de ouro, 24 quilates, o mais puro que existe. 40% do valor arrecadado com os lotes será destinado para estruturar e equipar as forças policiais responsáveis pela apreensão das joias. O restante vai para o Fundo Nacional Antidrogas. Quer dizer, quanto um cidadão brasileiro demora para conseguir alcançar qualquer coisa nesse país? Uma casa, um carro, enfim. Quando um cidadão brasileiro pensa em noivar, casar, por exemplo, quantas contas ele faz? Faz muita pesquisa. Tenta de todo custo chegar ali num equilíbrio para adquirir um anel, uma aliança de noivado, de casamento, não é? 500, 600 reais. Alguns conseguem bem mais até. Agora, no meio da corrupção política, ouro, o mais puro que existe. Diamantes, não um, vários. Bom, felizmente tem, no meio dessa tristeza, tem algo de bom. Porém, tem gente que fica triste com a prisão dos corruptos. Tem gente que fica triste porque corruptos estão presos. É isso mesmo. O próprio Lula disse isso quando falou da sua tristeza em ver ex-governadores do Rio presos. Eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Nós também! O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo. O Rio de Janeiro não merece que governadores que governarem esse estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. Você ouviu bem isso? Ouvimos bem isso? Tristeza porque a corrupção foi punida. Será mesmo, gente, que isso aí não é fake news? Alguém falando isso? Não é uma montagem? Não é possível que alguém diga uma coisa dessas. Só com uma mente onde roubar, corromper, faz parte do normal. Por poder, por ideologia, por projeto de poder, sei lá. Por isso os políticos que estão por aí devem ouvir e saber o quanto a corrupção nos enoja. Ouvir nossa indignação permanente, seja quem for. E a bem da verdade, para nós, para quem tem o hábito de discutir política, aí você que acompanha as redes sociais, temos o debate, sou da direita, sou da esquerda, mas para a grande maioria do povo brasileiro, não tem isso. Esse negócio de esquerda e direita, ninguém sabe direito o que é isso. Apenas há 2 pontos de vista. O do certo e o do errado. O que é certo e o que é errado. E ponto final. O que é certo e o que é errado. E se um líder da esquerda vem e diz que fica triste se os políticos que roubaram o Brasil estão presos, lamento. Mas se criticar tal posicionamento é ser de direita, vai fazer o quê? Dizer isso para ressaltar que devemos continuar indignados com qualquer ato de corrupção. Mas que também, como falei, tem o outro lado, não é todo de pessimismo. É o de ver que pelo menos algum dinheiro foi recuperado, tem políticos corruptos, embora poucos, mas tem alguns presos, e assim pelo menos algo está em mudança neste país, para que um dia o dinheiro da riqueza e da produção do trabalho do Brasil, no Brasil, seja justamente dividido aos milhões e milhões de brasileiros, seja para os brasileiros integralmente e não para bancar ouro, diamantes, mordomias e poder de políticos corruptos, como já vimos muito num tempo recente e ainda estamos vendo em alguns estados. Felizmente, no governo federal, até aqui, isso é coisa do passado. Pelo menos não estamos vendo escândalos de corrupção no governo Bolsonaro. Enquanto isso, temos toda essa polêmica envolvendo aí a Procuradoria-Geral também da República, a PGR, com Augusto Aras e os procuradores da Lava Jato. Há um amplo debate aí. Há quem diga que Aras tem tentado enfraquecer a Lava Jato e agora o procurador emitiu um parecer a senadores
fazendo o seu contraditório, senadores que cobravam um posicionamento mais definido. E Aras disse o seguinte: queremos fortalecer o combate à corrupção e precisamos apenas corrigir rumos ante desvios das forças-tarefas. Inclusive, pretendemos aumentar o número de procuradores, servidores e meios materiais. Estou disponível para esclarecer os fatos, disse ele. É um debate que vai longe, a questão que ficou meio que evidente, uma suposta proteção que a Lava Jato teria dado aos tucanos. Então, nesse tempo todo, vimos problemas graves com Aécio Neves, Beto Richa, no Paraná, e muitos nomes ligados ao PSDB, mas que demoraram muito para aparecer na Lava Jato. Algo prático, em evidência. E isso fez até que o PT tentasse criar fatos, tirar credibilidade da operação. E só agora, como estão dizendo, depois que Moro saiu do Ministério da Justiça, vimos então as manchetes chegando de fato nos casos do Alckmin, do Serra, por exemplo. Então é algo que certamente vai gerar ainda muito debate, mas esperamos que a atitude de Aras não tenha o mesmo teor das atitudes de Gilmar Mendes e outros poderosos da Justiça, que por mais evidências de corrupção que os acusados tenham, sempre são considerados por eles anjos inocentes e a eles toda a presunção de inocência que a eles, os poderosos da Justiça, veem na nossa Constituição. E isso preocupa, até porque Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, comentou que o Ministério Público é um órgão fundamental, mas que cometeu excessos em operações da Lava Jato. Em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, Maia disse ter a impressão de que o órgão gosta de fiscalizar, mas não gosta de ser fiscalizado. Então, se Maia diz isso a favor de colocar a Lava Jato na parede, sei não, é preocupante. Por outro lado, a deputada Carla Zambelli disse que Aras quer fortalecer a Lava Jato, por isso deseja destucaná-la. Zambelli disse que em tempos que só se prendia a corrupção do PT, é momento de realinhar para não permitir que a Lava Jato seja um instrumento de poder exposto no currículo para defender outras legendas igualmente corruptas. Neste debate, repito aí, para nós, o povo brasileiro não tem Aras, não tem direita, não tem esquerda, é o certo e o errado. Quem cometeu erro deve pagar, e se alguém cometeu injustiça em nome da justiça, que pague também. Só o que é correto nos interessa. Que os senhores da justiça e da política saibam disso e ponto final. E antes de falar da entrevista coletiva do ministro Paulo Guedes, uma novidade. A partir do fim de agosto, os brasileiros poderão circular com um novo tipo de cédula. O Conselho Monetário Nacional aprovou a criação da nota de R$200. A cédula terá como personagem o lobo-guará. O anúncio foi feito pelo Banco Central. Em comunicado, o Banco Central informou que deve imprimir 450 milhões de notas de R$200 até o fim de 2020. A data exata do lançamento da cédula ainda não foi anunciada. A autoridade monetária informou apenas que as notas deverão entrar em circulação no fim do próximo mês. Portanto, tá aí, teremos ela que será certamente a nota mais desejada pelos brasileiros a partir do seu lançamento, a nota de R$200. Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu entrevista coletiva onde falou sobre a reforma tributária, explicou alguns pontos e falou sobre as conversas envolvendo o Congresso, estados e municípios. Nossa exigência com os senhores políticos não deve parar jamais, gente. Informações que correm na imprensa dizem que nos 6 primeiros meses do ano, em plena pandemia de Covid-19, os parlamentares pediram 13,6 milhões de reais em reembolso para a manutenção de seus escritórios. O valor cresceu em relação ao ano passado, quando no mesmo período o gasto foi de 12,3 milhões. A imprensa diz que o campeão de gastos na Câmara foi Túlio Gadelha, do PDT de Ciro Gomes, que para quem não conhece é o namorado, noivo da Fátima Bernardes, ele teria torrado 89,9 mil reais com o escritório.
O aluguel do imóvel custou a maior fatia da despesa, mas também com alocação de computadores, materiais de audiovisual, aparelhos de ar-condicionado, boas cadeiras, né? Estofadas, confortáveis cadeiras, e no pagamento de contas de água, luz e IPTU. Para manter os escritórios, os congressistas usam o dinheiro do chamado cotão, verba indenizatória destinada ao custeio de atividades do mandato. 13,6 milhões em 6 meses. Os defensores da gastança vão dizer que o que vou falar agora é demagogia. Mas para nós brasileiros entender, 13,6 milhões de reais equivalem a 5 super creches de alto nível para atender pelo menos 250 crianças cada uma, ou seja, pelo menos 1.250 vagas nas creches, pelo menos em estrutura. Isso para não falar em respiradores, manutenção de diárias em UTI e tantas outras ações para a saúde, para sustentar a vida na pandemia. E depois a culpa é de Bolsonaro. Ora, se para atender de casa, aí por que a gastança? Se é para atender de casa, por que a gastança? E mais, quando não tinha pandemia, por que gastavam tanto? E muita gastança. Mas para eles, o Brasil arrecada muito. Então esse dinheirinho aí, é troco, grão de areia no deserto. Mas vá perguntar para um pai e uma mãe o que representa a falta de uma creche decente para um filho, ou para alguém que perdeu um ente querido, perguntar: o que foi isso para você? Perder um ente querido por falta de um equipamento na sua cidade? O que isso representa? Nossos políticos e poderosos do meio, enquanto ocupante de cargos, precisam saber o valor de cada real, como nós brasileiros sabemos através do suor do trabalho de cada dia e de como a corrupção sabota a qualidade de vida do povo brasileiro ao longo da sua vida, ao longo dos dias. Agora, com tantas organizações fazendo belíssimos trabalhos Brasil afora e da polemização do debate político no Brasil, muita gente discordou da atitude do Papa Francisco em comentar algo relacionado a um movimento totalmente conectado ao PT e com um retrospecto de invasões de terra. O Papa agradeceu o Movimento Sem Terra, MST, por ter distribuído toneladas de alimentos às famílias pobres durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi publicada pela agência de notícias católica Vaticano News. O Sumo Pontífice elogiou o trabalho desenvolvido pelo grupo da extrema-esquerda brasileira ao longo de 35 anos de existência. Mas há controvérsias. Tudo bem, uma atitude bacana. Todo mundo deveria fazer isso sempre que possível. Mas há controvérsias, principalmente porque o comentário do Papa parece estar alinhado ao pensamento de Leonardo Boff, teólogo e militante de extrema esquerda, conhecido no Brasil, que agora comparou o presidente Jair Bolsonaro à figura do anticristo. É isso aí. Em entrevista ao site Tutameia, Boff declarou: o país é governado por alguém que tem as características do anticristo. Um espírito inimigo da vida, inimigo de tudo que é bom, disse Boff. Ele que ainda critica a palavra Messias, que faz parte do nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, o que o Papa talvez deveria ter reconhecido, e que Boff não saiba, é o seguinte: a seguinte notícia, publicada pelo Grupo Globo: com quase metade da população recebendo o auxílio emergencial em junho, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza nunca foi tão baixa em pelo menos 40 anos, segundo o IBGE. A miséria está no menor nível desde ao menos o início da década de 80. Ou seja, por bem ou por mal, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza nunca foi tão baixa em pelo menos 40 anos no Brasil, em pleno governo Bolsonaro, em plena pandemia. Talvez o Papa, com todo respeito, deveria comentar da mesma forma que comentou sobre o MST, sob pena de, depois de ter recebido Lula, realmente acabar ficando com o estigma de Papa político da esquerda. E certamente não é essa a posição de grande parte dos católicos. E como disse o querido e famoso padre brasileiro, Padre Zezinho,
o padre cantor, padre Zezinho, a função do religioso jamais deveria usar, ele que usa a batina, usar o púlpito, a própria batina ou o altar para dividir a igreja. E por fim, com todo respeito também ao senhor Leonardo Boff, alguém sabe se ele, Boff, comentou em algum momento a roubalheira estabelecida pela esquerda em governos anteriores? O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve chegar às eleições presidenciais de 2022 extremamente competitivo e que o ideal seria que o presidente cumprisse 2 mandatos. De acordo com o vice-presidente, o governo federal precisa resolver 2 problemas: solucionar o déficit fiscal e avançar nas questões de segurança pública, saúde e educação para que, nas próximas eleições, não haja um retorno a uma visão anterior. Julgo que o trabalho que o presidente Jair Bolsonaro vem realizando dará bons frutos e ele chegará em 2022 extremamente competitivo, afirmou Mourão em entrevista à imprensa. E depois da cantora Madonna defender o uso da hidroxicloroquina, a Madonna defendeu o uso da hidroxicloroquina e por isso teve até um vídeo censurado nas redes sociais. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, voltou a defender o uso como tratamento para a infecção por coronavírus. Trump disse que a questão se tornou política, alertando que o remédio só foi rejeitado como tratamento contra a Covid-19 porque havia sido defendido por ele. Quando recomendo algo, eles gostam de dizer não use, afirmou Trump durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. As declarações foram feitas por Trump após as redes sociais censurarem também um vídeo de médicos norte-americanos defendendo a utilização do medicamento contra o coronavírus. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. E um dia depois de ser alvo de críticas do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, o deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro afirmou que o seu apoio à reeleição de Donald Trump se trata de convicção pessoal. O embaixador dos Estados Unidos em Brasília, Todd Chapman, também defendeu Eduardo Bolsonaro. Para ele, o filho do presidente brasileiro está exercendo sua liberdade de expressão. Na segunda-feira, uma postagem no Twitter de Eduardo Bolsonaro trazia um vídeo de apoio a Donald Trump. E horas depois, isso incomodou, hein? A conta da Comissão de Relações Exteriores retuitou a publicação, mas com críticas ao parlamentar brasileiro. Já vimos esse roteiro antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora da eleição americana, foi a postagem. Posteriormente, Eduardo Bolsonaro, em uma série de postagens no Twitter, afirmou que aquela era a posição individual do congressista. A afirmação, a crítica a ele, era a posição individual do congressista de esquerda Angel, do Partido Democrata dos Estados Unidos e presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então temos aí agora essa polêmica, o peso do Bolsonaro, gente, influenciando as eleições nos Estados Unidos. Quem diria isso? Então está explicado o que levou o jornal New York Times a abrir espaço até para um youtuber brasileiro de esquerda publicar um vídeo por lá criticando Trump e Bolsonaro. Veja só, influência brasileira nas eleições dos Estados Unidos, norte-americanas. É compreensível também entender então a fúria de esquerdistas em irem lá fora criticar Bolsonaro. O cantor Caetano Veloso, por exemplo, mais uma vez em um jornal internacional, foi falar coisas horríveis contra o presidente Bolsonaro. Moro foi há poucos dias. E agora isso. A esquerda dos Estados Unidos não quer Bolsonaro ou sua família influenciando nas eleições por lá. Nem nós sabemos direito a força do nosso presidente, gente. Claro que aqui a esquerda pira com tudo isso e daqui a pouco até esse comentário nosso aqui é capaz de estar publicado em um Gentili, até um Huck e outros com críticas, é claro, outros que têm adotado uma posição crítica ao governo do Bolsonaro. Mas não podem negar a força do presidente brasileiro. E agora vamos a mais uma bela reflexão. Aquela mãe era muito especial. Com 10 filhos, ela conseguia educar sua filha até a 2ª série sem que ela se desse conta da pobreza em que vivia.
Afinal, a menina tinha tudo o que precisava: 9 irmãos e irmãs para brincar, livros para ler, uma boneca feita de retalhos e roupas limpas que ela habilmente remendava ou às vezes fazia. À noite, ela lavava e trançava o cabelo da filha para que ela fosse à escola no dia seguinte. Seus sapatos estavam sempre limpos e engraxados. A menina era feliz na escola, adorava o cheiro de lápis novos e do papel grosso que a professora distribuía para os trabalhos. Até o dia em que, subindo os degraus da escola, encontrou 2 meninas mais velhas. Uma segredou para a outra: "Olha, essa é a menina pobre", e riram. Mary ficou transtornada. No caminho para casa, ficou imaginando por que as meninas a consideravam pobre. Então olhou para seu vestido e pela primeira vez notou como era desbotado. Um vinco na bainha denunciava que tinha sido aproveitado. Olhou para os pesados sapatos de menino que estava usando e se sentia envergonhada por serem tão feios. Quando chegou em casa, sentia pena de si própria. Também, pela primeira vez, descobriu que o tapete da cozinha era velho, que havia manchas de dedos na pintura meio descascada das portas. Tudo lhe pareceu feio e acanhado. Trancou-se em seu quarto até a hora do jantar, perguntando-se por que sua mãe nunca lhe contara que eles eram pobres. Decidiu sair do quarto e enfrentar sua mãe. Mãe, nós somos pobres?" perguntou de repente. Ficou esperando que sua mãe negasse ou desse uma explicação satisfatória. "Pobres?" repetiu a mulher, pousando a faca com que descascava batatas à mesa. Não somos pobres, filhas. Olhe para tudo o que temos." Apontou para os filhos que brincavam na outra sala. Através dos olhos de sua mãe, a menina pôde ver o fogo da lareira que enchia a casa com seu calor. Talvez um fogão de lenha na casa da gente. As cortinas coloridas e os tapetes de retalhos que enfeitavam a casa. Viu o prato cheio de biscoitos de aveia sobre a cômoda. Do lado de fora, o quintal que oferecia alegria e ventura para 10 crianças. Talvez algumas pessoas pensem que somos pobres em matéria de dinheiro, filha, mas temos tanto. E com um sorriso, a mulher se virou para preparar mais uma refeição para a sua família. Em sua grandeza, ela nem se dava conta que a cada noite ela alimentava muito mais do que estômagos vazios. Ela alimentava o coração e a alma de cada um dos filhos. Pense nisso. Obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.
E olha a polêmica, quem não gostou de Marcelinho Carioca junto ao presidente Jair Bolsonaro foi também o ex-jogador corintiano, que anda à esquerda com polêmicas na área da política também, o ex-jogador corintiano Casagrande, que rapidinho, logo após a publicação nas redes sociais do presidente, ele, o Casagrande, também foi às redes sociais e publicou críticas direcionadas ao corintiano Marcelinho Carioca.